Muito bem. Embaixador, agora a gente tem mais uma pergunta do Fabrício Unites, que é nosso editor de internacional. Embaixador, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber, em relação ao cessar-fogo, as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza com o Hamas. A gente sabe que são negociações que estão com muitas dificuldades nesse momento. E até que ponto a ação do Irã no final de semana pode afetar ainda mais essas negociações? As negociações que temos, que devemos que ter com a Hamas, ou indiretamente com o Hamas, para liberar os reféns e cessar fogo, é uma coisa que não pode ser um sem o outro. Isso é uma coisa que não está muito bem avançado. Recentemente o Hamas rejeitou a proposta que Israel ofereceu e, do ponto de vista deles, Israel está sob pressão do mundo por causa de problemas humanitários que estão lá. Então, elas esperam que o mundo vai fazer o trabalho com eles, por eles, e que Israel vai se render, digamos, para pressão e dar o que eles pedem sem pagar o preço do preço que nós demandamos, digamos, a liberação de todos os reféns que já estão lá mais de 180 dias. Mas cessar fogo, como disse, o trégua, pode chegar, depende muito do Hamas e os líderes dele. Basicamente, o líder, o Yahya Sinwar, o líder do Hamas lá no campo. Muito bem, embaixador, a gente tem mais uma pergunta do Luca Bassani, nosso correspondente internacional, que vai te fazer a pergunta agora. Pois é, embaixador, durante todo o período de ataque do Irã a Israel e também durante esses dias seguintes, nós vemos que a região ao norte de Israel está sendo frequentemente atacada pelo Hezbollah, que há muitas décadas já é um grupo que representa os interesses iranianos na região. O senhor saberia dizer como está a situação no norte de Israel, se os ataques estão sendo frequentes, se há alguma vítima ou se está tudo sob controle, apesar dos ataques constantes? Os ataques do Hezbollah continuam. Cada dia, com mísseis antitanques e outras maneiras. Tem feridos, às vezes tem vítimas. Desde dia 8 de outubro, um dia depois do ataque do Hamas, Hezbollah começou a lançar foguetes e mísseis contra Israel. Israel reagiu, está bombardeando parte de instalações do Hezbollah lá, mas matar parte das pessoas terroristas do Hezbollah lá. Mas até agora as coisas continuam e tem cerca de 70, 80 mil pessoas no norte de Israel que evacuaram das casas deles. Já há 6 meses que estão fora da casa porque a casa está sob ameaça do Hezbollah. Isso é uma coisa que o mundo não está muito olhando nisso, mas isso acontece, isso é uma coisa também de uma maneira inaceitável, que tem faixa de 3, 5 quilômetros da fronteira entre Israel e Líbano, que os habitantes tiveram que evacuar as casas deles por causa de mísseis e de ameaças do Hezbollah. A gente vai agradecer a você que acompanhou o Morning Show pela rádio e pelas plataformas digitais. Amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta. Por aqui, a gente continua na TV Jovem Pan News com a entrevista com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que vai responder agora uma pergunta do Felipe Monteiro. Embaixador, o comitê de guerra, né, é formado tanto pelo Golan, né, quanto pelo Netanyahu e quanto pelo líder da oposição lá de Israel, né, o Benny Gantz, né?
A minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto a atuação do governo de Israel nessa guerra, Israel e Hamas, tem o apoio de toda a população, né, no sentido de não buscar uma alternativa, o cessar-fogo, como disse o Fabrício, e não buscar também os reféns, né, que ainda estão no Hamas por meio de um acordo para finalizar essa guerra. Embaixador, eu vou pedir só para o senhor responder em 1 minuto, que é o nosso tempo de programa, tá bom? Ok. Em Israel tem várias opiniões, não tem uma opinião unificada, mas a grande maioria, a maioria absoluta de população israelense apoiou as atividades das Forças Armadas e de governo contra o Hamas lá no início da guerra e do mesmo jeito como Sim. contra o Hezbollah. Tem questões internas, da política interna, que ainda tem diferença das opiniões, mas acho que a grande maioria da população israelense apoia atividades contra o Hamas. Tem diferentes opiniões, mas isso a bottom line, digamos. Muito bem. Eu quero agradecer ao embaixador de Israel no Brasil, que conversou conosco no Morning Show, agradecer também ao Mano Ferreira.